Esse é o programa Saber Direito. Eu sou o professor Valério Mazzuoli, professor da rede de ensino Luiz Flávio Gomes, em São Paulo, e professor de Direito Internacional Público da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje, na aula de hoje, nós vamos versar o tema dos tratados internacionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativamente ao tema dos tratados ou, particularmente, do chamado direito dos tratados. Então, para iniciar o nosso tema e para iniciar essa aula de hoje, vamos contar um pouquinho da história dos tratados internacionais, como que os tratados se desenvolveram através dos séculos, não é? Como os tratados são disciplinados no plano internacional, qual a normativa que regulamenta esse chamado direito dos tratados, esse ramo do direito internacional público, hoje praticamente já com uma autonomia e uma especificidade próprios, e depois também como o tratado se integra à ordem jurídica brasileira e quais são as tendências agora do Supremo Tribunal Federal, as tendências atualíssimas da Suprema Corte Brasileira relativamente ao tema dos conflitos entre tratados internacionais e leis internas, e particularmente dos conflitos entre os tratados internacionais de direitos humanos e o texto constitucional brasileiro, que é o tema agora candente, é o tema em pauta, em voga na jurisprudência brasileira mais atual. Tratados internacionais, um tema antigo, um tema que não é novo. Desde os primórdios da humanidade é que os países, os povos e as nações celebram acordos entre si e que depois da formação dos Estados-nação, esses acordos passaram a ser chamados de tratados internacionais. A história conta que o primeiro registro que se tem, talvez o primeiro registro que se tem sobre tratados no mundo, foi um tratado celebrado por volta de 1280 a.C., entre o faraó egípcio da 19ª dinastia, o Ramsés II, e o rei de um povo chamado Hitita, chamado Hattusil III, dentro desse período. Muitos anos, mais de 1000 anos antes de Cristo. E a história conta, então, que Ramsés II, entronizado nos esplendores do Palácio Delta, recebera, então, 3 enviados reais do rei dos hititas, né, representantes, e perante ele descobriram uma grande barra de prata, cunhada e escrita cuneiforme, onde esse rei propunha a paz a Ramsés. E também contam os livros de história clássica que quase até o nascimento de Cristo, essas duas nações viveram em absoluta paz, sem que o instrumento fosse descumprido por qualquer uma delas. Ocorre que de lá para cá, desde esse tratado com Ramsés II e o Hattusil III, o direito dos tratados ainda não tinha uma regulamentação jurídica no plano do direito. Não existia uma norma que disciplinasse o direito dos tratados. Muitos anos se passaram, mas muitos anos se passaram mesmo, chegamos no século XX, uma normativa internacional do início do século XX, já no continente americano, veio disciplinar o direito dos tratados, mas de uma forma mais branda, chamada Convenção de Havana sobre Tratados, da década de 20, mas até o nascimento das Nações Unidas não existia no plano internacional, no plano global, a regulamentação desse direito chamado, então, direito dos tratados. Olha, então, em 45, um dos primeiros propósitos, então, da ONU foi a de estabelecer um grupo de estudos para que um projeto de convenção internacional sobre tratados viesse a ser celebrado no plano internacional e que pudesse regulamentar esse chamado direito dos tratados. Esse instrumento vem, né, sem contar a história dele, apenas para entendermos que ele existe. Esse instrumento vem depois de longos anos trabalhando com vários redatores internacionais, o professor Humphrey Waldo, depois o professor italiano Roberto Ago, e em 1969, em Viena, é celebrada, então, a famosa Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que vai ser, então, o tratado marco, que vai disciplinar a vida, vai disciplinar o procedimento, vai disciplinar a processualística dos tratados internacionais.
Então temos uma convenção, que é a Convenção de Viena de 1969, e esse é o tratado mais importante que vai disciplinar os tratados concluídos entre Estados, entre dois Estados soberanos. Ocorre que a Convenção de Viena de 69 não previu algumas coisas, como, por exemplo, as relações por meio de tratados entre um Estado e uma organização internacional intergovernamental. Então, para isso foi elaborada uma outra convenção, também em Viena, que é da data de 1986, do ano de 86. Então, qual o panorama que nós temos da nossa disciplina para começarmos a entender o direito dos tratados? Existem duas convenções que regulamentam no plano global os tratados internacionais. A Convenção de Viena de 1969, sobre direito dos tratados entre Estados, e a Convenção de Viena de 1986, sobre direito dos tratados entre Estados e organizações internacionais, ou entre duas ou mais organizações internacionais. Então, dito isso, e já sabemos então que são duas convenções de Viena, e doravante vamos falar nas convenções de Viena de 69 e de 86, precisamos saber a situação dessas convenções de Viena no Brasil. Bem, o Brasil já assinou a Convenção de Viena de 1969. O Brasil, inclusive, participou das discussões da Convenção de Viena de 1969. Mas o nosso país ainda não ratificou a Convenção de 69, que já entrou em vigor internacional desde 1980. Apenas no governo Fernando Collor de Mello é que se enviou ao Congresso Nacional uma mensagem para aprovar a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. E, por incrível que pareça, de 1992 até 1995, foi elaborado um projeto de decreto legislativo sobre o tema, e, por incrível que pareça, de 1995 até 2008, a Convenção de Viena encontra-se na pauta do dia para aprovação em plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, não foi aprovada ainda tecnicamente a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. E aí vem a pergunta, então a Convenção de Viena de 69 não vale no Brasil? Não tem qualquer valor jurídico entre nós? E aí nós poderíamos responder com a doutrina mais autorizada do professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, atual consultor jurídico do Itamaraty, e também do professor da Universidade de São Paulo, Celso Laffer, no sentido de que a Convenção de Viena de 69, para além de um tratado, ela é a positivação de um costume inclusive milenar, que nós já falamos, nasce desde muito tempo antes de Cristo. E o costume também é fonte do direito internacional público. Aliás, o costume consta expressamente do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é unanimemente considerado como o rol mais autorizado das fontes do direito internacional. Portanto, a Convenção de Viena de 69 ela é um caso sui generis. Ela tem valor no Brasil, não obstante tecnicamente, mas esse talvez seja um exemplo isolado, não obstante tecnicamente ela não está em vigor técnico entre nós. Então, isso significa que o nosso país usa a Convenção de Viena de 1969, inclusive os relatórios diplomáticos e os manuais diplomáticos do próprio Ministério das Relações Exteriores, né? Aqui em Brasília se discute muito isso, já se discutiu muito esse tema, é a posição oficial, portanto, do governo brasileiro e do próprio Itamaraty utilizar a Convenção de Viena de 1969. Aliás, é bom que se utilize a Convenção de Viena, porque eu costumo dizer que ela é um receituário. O que isso significa? Significa que qualquer dúvida relativamente à celebração de um tratado, a Convenção de Viena resolve. Portanto, a Convenção de Viena de 69, ela não é aquele tipo de tratado internacional comum que estabelece concessões, estabelece deveres recíprocos entre os Estados. Ela é apenas um tratado regulatório. Ela é um tratado propedêutico sobre o tema, então, da celebração de atos internacionais. Então, essa é a situação. Tecnicamente, não ratificamos a Convenção de Viena de 69, mas ela tem esse valor jurídico no Brasil, inclusive como costume internacional, como um costume positivado, como um costume escrito no nosso país.